Então vamos lá, nosso capítulo 2, a epífise. Aí a primeira questão, ele coloca assim: quais os contrastes observados por André Luiz entre a epífise estudada em seu curso de medicina e a que percebia no cérebro do médium? Está na página 19 e 20. 19 e 20. O final é 19 aí, né? Mas o assunto acho que é tão assim, fascinante que vale a pena ler esse. Você decidiu colocar só um capítulo por causa da extensão, Cláudio, do capítulo 2, pela quantidade de informações que tem nesse capítulo. Na verdade, assim, pela quantidade de assunto, não dá para a gente fazer 2 capítulos por vez, então tem que ser um mesmo. Beleza. Porque tem capítulo aqui, pelo que eu vi, tem mais de 22 páginas. Sim, exatamente. Eu ia comentar isso, já dei uma sapiada aqui. Então, o ideal nesse caso aqui é a gente fazer um capítulo por vez mesmo. Fantástico. Ninguém está com pressa. Eu tenho certeza que lá em cima vão deixar a gente terminar esse livro, né? Então... Em cima a gente dá continuidade. Se não der para acabar aqui, né? Se não acabar encarnado, acaba desencarnado. Ó, conta comigo. Se eu for, eu volto. Então vamos lá, né? A epífise. Assunto tem, né? Para a gente explorar aqui, porque, inclusive, essa epífise nem a própria medicina consegue exatamente saber a função. Eles conseguem ver aí a função assim, fisiológica, eles não sabem das outras funções, que é a ligação dela, né, com o mundo fora do corpo físico, né? Dá o nível de complexidade, né? Por exemplo. O pessoal lá em cima já deu uma mapeada melhor, né? Eles já foram mais fundo no... Eu tenho, inclusive, fiquei com 2 dúvidas aqui ao longo do texto, depois a gente comenta quando chegar a hora. Eu acho que eu sei o que é, mas eu quero confirmar com vocês aí. Então, vamos lá, epífise. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica valime das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais ele notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Engraçado ele chamar o médio de intermediário, né? Sobre o núcleo semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me. Fim do serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. É impressionante isso, né? Eles leem a mente da pessoa. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Interessante o que ele via lá, né? Como ele descreve aqui Eu acho que ele, como médico, ele tinha o conhecimento dele, né? O conceito que ele tinha a respeito da epífise, e ele estava vendo, na verdade, o outro lado, né? O funcionamento da epífise, que era muito além da simples função orgânica que ele tinha estudado, né? Ainda mais no tempo dele, né?
Eu acho que hoje a medicina ainda melhor. patina um pouco a respeito do conhecimento da epífise. Imagina aquela época que ele estudou medicina. Época de 40, 30, por aí. E o conceito que ele tinha que era do controle sexual, né? Até os 14 anos depois ela... Como é que ele fala aqui? Interessante o termo que ele usa. Coisas cresciam em força, relaxavam-se e quase desapareciam. Para que as glândulas genitais sucedessem no campo da energia plena. Vibrações delicadíssimas. Eu até peguei aqui um texto. Eu peguei o texto do próprio texto que eu passei para vocês, do Pastorino. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Areia cerebral, tá certo. Nesse texto ele menciona inclusive um animal, né, que tinha um tipo de pineal um pouco diferente. Sim. Estão conseguindo ver aí? Sim. Então, aqui ele fala assim, que dizem os fisiologistas que a função do corpo pineal parece ser o freio do desenvolvimento sexual até a idade da puberdade. Sim. Função também atribuída ao timo. Chegando aí, o controle das gônadas passa a outra glândula, a tireoide, e a pineal se atrofia, involuindo. Então, aqui, assim, ela dá a impressão que a pineal ela tem uma função até o fim da infância, e a partir da puberdade, ela passa a ter uma outra função. Então, na infância, ela, pelo que a gente tem noção, ela segura o desenvolvimento sexual. Depois ela passa a ter uma outra função, que é mais a função realmente de secretar a melatonina, que tem a ver com o sono, e também a questão espiritual. Aí ele fala que assim, ora, em realidade o corpo pineal não é glândula produtora de hormônios, mas uma chave de ligação elétrica, ou talvez, melhor dito, uma válvula. Os impulsos eletromagnéticos e eletroquímicos nos nervos seguem o trajeto que estudamos atrás, mas é no corpo pineal que são registrados esses impulsos e transmitidos para o espírito. Sim. Então, ela é como aquela chave elétrica mesmo, né? Que você liga e desliga. Então, parece que está fazendo essa ligação entre o corpo material e o corpo espiritual, que é o perispírito e até como intermediário perispírito até o espírito. Essa é uma das funções dela, né? Mesmo depois dos 14, né? Sim, aí tem um trechinho que ele fala do filósofo Descartes, ele fala assim, temos, pois, no corpo pineal, não propriamente como interpretou Descartes, o local em que o espírito se liga à matéria, mas a válvula transmissora receptora de vibrações do corpo astral, regulando todo o fluxo de emissões do espírito para o corpo físico e vice-versa. Daí sua grande importância também para a mediunidade. O Descartes foi um filósofo francês que viveu no século XVII. E ele dizia que a pineal ela era a glândula da alma. Esse aqui era o termo que ele usava. Isso, exatamente. Então a gente vê que a função da pineal já tem séculos já de estudo, né? E aí uma outra coisa que eu achei interessante nessa obra do Pastorino, que ele fala do chamado olho de Shiva. Olho de Shiva. Eu vi aí na frente. Que corpo pineal é denominado também terceiro olho ou olho de Shiva pelos ocultistas. Na vidência astral, a epífise é utilizada também pelos animais. Então não é só os humanos, né?
que são sujeitos à visão de cenas do plano astral, que é seu plano específico próprio. Aí ele fala aqui sobre um período antigo, né, da humanidade, o ciclo lemuriano, que era um período bem antigo da humanidade. Então ele coloca aqui que nessa época a pineal ela funcionava bem mais do que hoje. Até que ele fala que a pineal é considerado pela medicina uma glândula vestigial, ou seja, algo que antigamente, na antiguidade, funcionava muito mais do que hoje. Então hoje ela já tem uma função bem mais reduzida do que era antigamente. E eu achei interessante esse negócio do olho de Shiva, porque também tem um outro povo antigo que fala também a respeito disso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui também. Nesse textinho aí do Pastorino, ele menciona o que você falou do Descartes. A honra de ser o ponto em que a alma se prendia ao corpo. Sim. Mas depois não ficou... Não é isso, né? Ele entendia que a pineal era onde localizava-se a alma. Ele chegou quase lá, né? Ele chutou ali na trave. Não é exatamente onde fica a alma, mas ela é como se fosse o portal, né? O portal de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Deixa eu compartilhar aqui também uma outra imagem para vocês. Estão vendo aí? Sim. Então, esse é o conhecidíssimo chamado Olho de Horus. Então, é um desenho que tem muitas, desenhos egípcios na forma de um olho. É interessante, hein? Olha só. E se a gente vê a imagem da pineal, ela é muito parecida com o desenho egípcio do Olho de Horus. Esse desenho aí é o quê? Milênios antes de Cristo? Provavelmente aí, coisa aí do século do terceiro ou segundo milênio antes de Cristo. Então é uma imagem que tem aí 4.000 anos aproximadamente. Sim. E esse desenho do Olho de Horus, o povo vive, né, usando ou em correntinha, ou faz tatuagem, né? Verdade. Ela é a expressão daquela visão, da terceira visão, que é a visão espiritual. Olho de Horus. Olho de Horus. Bacana. É um monte de olho, né? Olho de Shiva, olho de Horus. Vamos dizer assim, nas filosofias orientais, né? Sempre tem eles falam no chamado terceiro olho, né? Que é o olho espiritual, é a visão espiritual. Então, eles também conheciam isso daí, com certeza. Aí tem deixa eu ver aqui, tem um trecho também Ele fala no texto aí do Pastorino, ele fala numa tal de galena, que também é um mineral. Sim. É um mineral que é considerada a chamada pedra da harmonia, com propriedades de harmonização física, mental e espiritual. E aí ele fala numa areiazinha, né? A pineal, ela é dentro da glândula, ela tem realmente uma formação de um cristal. Esse cristal, ele tem essa propriedade magnética, que faz com que você consiga
entrar em contato com o plano espiritual. Esse mineral ele serve realmente como uma ligação elétrica, como o Pastorino coloca. Uhum. Então tem mesmo um mineralzinho lá minúsculo, mas tem um mineralzinho lá que é um tipo de um cristalzinho. E é ele que faz essa função aí de ligação. Uhum. Esse galena, quando você começa... Eu fiz técnico de eletrônica, né? E você, no primeiro, pro segundo ano, você ouve falar dele, porque existe o tal do rádio galena, que você faz com essa pedra. Você coloca uma bobina na pedra e você é capaz de captar várias rádios. Você ajusta ali a bobina, chama rádio galena. Se você for no Google, você vai encontrar o termo rádio galena, que é feito com isso. Interessante, né? Isso é interessante. Aí, ó. Depois de 40 anos, eu fiquei sabendo por que é o galena. Porque na época o professor não explicava nada. Vamos fazer um rádio galena? Vamos. Aí todo mundo fazia o rádio galena, sentou, estação, você ouvia, botava o alto-falante lá. Aí a propriedade do galeno. Do Interessante. Rádio galena. Não me lembro disso aí. Eu fiz eletrônica também, mas não me lembro disso aí, Alexandre. Não, vai lá que você vai achar. Eu não sei porque eu não fiz eletrônica. Então, muito bom. Não sei nada disso. Muito bom. Eu fui procurar no Google mesmo. Fui no professor Google. É. Foi para os universitários. Vai voltar aos universitários, né? O show do milhão lá. Com certeza. Tem um outro trecho aqui que ele fala já da mediunidade, né? Mediunidade receptiva. Isso. Aí ele fala assim que os impulsos provenientes do espírito são transferidos do corpo astral ao corpo pineal, irradiando-se daí a substância branca ao córtex, ao tálamo, até penetrar normalmente no sistema nervoso, comandando o veículo somático. Essa é a ligação direta do próprio espírito com seus veículos físicos. Aí no segundo parágrafo depois ele coloca, assim como serve ao próprio espírito, a pineal também detecta, recebe as irradiações de outros espíritos, encarnados e desencarnados, naquele fenômeno que foi batizado de telepatia. A onda pensamento, desde que esteja sintonizada com a pineal da criatura, é recebida, distinguida e retransmitida aos veículos através da palavra escrita ou falada. Então, quando a gente fala que a questão de você estar mentalmente em sintonia tá aqui, é científico. Então, quando você entra em sintonia numa baixa vibração, você vai sintonizar aquelas faixas de rádio, igual da pedra galena, as baixas vibrações, aqueles que estão emitindo pensamento naquela baixa vibração. Mas se você leva, você consegue captar coisa melhor. Mas é interessante o último parágrafo desse texto aí, que foi um dos que eu marquei para a gente falar. No entanto, como as vibrações do próprio espírito e dos espíritos afins é do mesmo tipo, o médium, frequentes vezes, não sabe distinguir se a ideia recebida é própria ou alheia. Interessante isso, né? Sim. Caramba! Eu achei muito interessante essa frase aí. Quer dizer que tem hora que você não sabe se está vindo de você mesmo ou se é do... Mas é interessante, é porque a frequência seria a mesma, é isso? Nós deveríamos cada um estar numa frequência, né? E você sintonizava lá. Mas pelo jeito é a mesma, né? A sua e a dos outros. Eu entendo que assim... Frequência semelhante que fala, não é isso? Quando você tem aquela afinidade quando você tem médios fazendo interação com a plateia, você tem que ter uma vibração próxima, né, do médio, né? Sim. Não é que é igual, né? Vamos dizer assim, é uma frequência próxima. Vamos dizer assim, que você vai captar vamos dizer assim, o pensamento do espírito que está te comunicando. Se ele tiver mais ou menos numa proximidade como eu diria, uma frequência muito próxima à sua, você pode acontecer como ele colocou aqui. Você pode não conseguir distinguir se realmente é alguém que está te passando aquele pensamento ou se é seu.
Porque está muito próximo. A sua frequência com a do espírito está muito próxima. Agora, quando o espírito é muito mais elevado, você consegue perceber a diferença. O médium consegue perceber a diferença. Assim como o espírito for moralmente muito baixo, e você percebe também porque a frequência é diferente da sua. Mas quando os dois estão muito próximos de frequência, aí pode realmente confundir. É o que no próprio curso de médiuns é falado, né? Que é o chamado animismo, ou seja, muitas vezes você passa informação, na verdade é sua, não é do espírito. Isso mesmo. Você está gerando aquela informação, né? Sim. Você está dizendo uma coisa interessante, quer dizer, quanto mais evoluído for o espírito, mais, vamos dizer assim, mais diferente a frequência. Sim, com certeza. Ou seja, os espíritos evoluídos vibram numa determinada frequência. Aí, abaixo daqueles, tem outra gama, outra gama, outra gama. E você vai interagir com aquela gama que é parecido com o seu grupo ali de evolução, né? É isso. Sim. Por isso que no instante que quando você desencarna, acho que quando você diz que quando se diz que você vai para um determinado grupo de semelhantes a você, eu acho que é justamente pessoas que estão vibrando na sua frequência, né? Então, por isso que você vai para determinados locais onde semelhantes a você, ou seja, que tenham a mesma frequência. Eu acho que deve ser aí, dentro desse conceito, né? Sim. Evidentemente que com o trabalho, etc., você pode melhorar as frequências e se sintonizar com outros, né? Com outras camadas espirituais, com outras frequências, por assim dizer, né? Porque agora, o nosso pensamento, ele emite ondas magnéticas. Sim. Né? Então, se você está numa determinada faixa de frequência, você capta aquelas faixas de frequência que você está naquele momento. Se você rebaixa essa frequência, você vai captar coisas mais baixas. Se você eleva, você vai captar coisas mais elevadas. Inclusive, até eu estou lembrando agora de uma coisa que é importante a gente lembrar, que circulou muito em grupo de WhatsApp aí, aquele negócio, né, por causa da pandemia, o pessoal andou circulando, se você, é coisa da física quântica, né, se você tiver numa elevação, uma frequência de pensamento mais elevada, que o vírus, ele atua numa frequência mais baixa, se você tiver numa frequência mais alta, o vírus, né, teoricamente o vírus não vai te pegar, então você vai ficar imunizado. É umas teorias assim meio loucas. Isso é coisa de gente doida. Ninguém vai ficar imune simplesmente só por causa disso. A gente não pode levar esse tipo de pensamento, porque senão o que acontece? As pessoas começam a acreditar em coisas mirabolantes, e aí vai, eu não vou me vacinar porque eu estou numa elevada frequência de pensamento e eu não vou ser contaminado. Então, é perigosíssimo isso. Na época, eu coloquei no grupo, que eu faço parte, que divulgaram isso, falei, gente, esse tipo de informação, a gente não pode ficar passando para frente, porque isso vai induzir pessoas que não conhecem, né, de fato, esse tipo de informação, e vai achar que só basta ter pensamentos elevados que vai ficar imune. Vai resolver. Né? Então, não é bem assim as coisas. Muito ruim essas coisas, né? Divulgar essas coisas é muito ruim. Mas a nossa faixa de pensamento, ela funciona por frequência. Um dia a gente está muito bem, a gente está com uma frequência mais alta, outro dia a gente está péssimo, a nossa frequência está mais baixa. Então, por isso que no Evangelho fala, orai e vigiai. O que é? A gente está vigiando o nosso pensamento para a gente não cair em frequências baixas e a gente acabar entrando na onda de espíritos mais, vamos dizer assim, menos felizes do que a gente. Então, a gente tem que estar procurando sempre evitar maus pensamentos, evitar coisas ruins, porque a gente vai baixar a nossa frequência e a gente entra em contato com esses companheiros, né, menos felizes, e aí a gente entra na faixa de influenciação deles. Né? Na verdade, tem a ver com o seu estado de espírito, né? Não a sua evolução espiritual, né? Porque você, quando evolui, você fica naquele patamar, mas você pode, mesmo sendo um espírito mais evoluído, ter dia que você está para baixo, né? Porque
Nós somos humanos, né? Sim. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma relação dessa glândula com o perispírito? Ou só enquanto nós estamos aqui? É lógico, né? Lá para cima ela não existe mais, né? Então, eu acredito, eu não cheguei a ver nenhuma, não tem como eu dizer para você alguma bibliografia que eu tenha lido falando sobre isso. Eu acredito que, assim, no corpo espiritual deve ter alguma coisa semelhante, né? Já que o nosso perispírito, ele é a força, vamos dizer assim, o molde para o nosso corpo físico, no perispírito deve ter alguma coisa também, né? Mas à medida que a gente vai se desmaterializando, o nosso corpo físico vai se sutilizando e esse tipo de coisa não deve mais funcionar, vamos dizer assim, porque a gente não vai ter mais corpo físico. Sim. A partir do momento que a gente chegar, que a gente não precisa mais reencarnar, então acredito que esse tipo de função já não vai estar mais ativa. Eu não vou ter mais corpo físico. Mas na nossa condição, hoje, eu acredito que no perispírito deve ter algo semelhante também. Sim. Se você considerar o fato que tudo funciona por campo magnético, esse tipo de coisa, deve existir algum, não sei dizer o nome, evidentemente que nada material, mas alguma coisa que deve fazer essa conexão de alguma forma. Sim. Eu me lembrei, inclusive, da facilidade que eles têm de ler os pensamentos, né? Várias vezes nós vimos aqui que a pessoa pensa, ele já viu. E além disso, você tem uma comunicação, ou seja, é permitida essa comunicação entre os encarnados e os desencarnados, pode ser em função disso, né? De você ter esse tipo de... Na resposta da número 2, ele fala alguma coisa de corpo perispiritual. Deixa a gente chegar lá. Sim. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas tem a ver, porque é o que ele fala aqui de telepatia, né? Então, quando você tem uma ligação de sintonia com uma outra pessoa, você consegue captar o que ela está pensando. Exatamente. Até aqui tem um trecho que ele fala, ó, é indispensável que haja sintonia vibratória entre os dois, né? Quando ele fala aqui a respeito da telepatia, né? A onda pensamento, desde que esteja sintonizada com a pineal da criatura, é recebida, distinguida e retransmitida aos veículos através da palavra escrita ou falada. Sim. Aí ele fala, para isso é indispensável que haja sintonia vibratória entre os dois, emitente e receptor. Então, havendo essa sintonia, você consegue muitas vezes realmente captar o pensamento da pessoa. A pessoa nem falou, você já pega o que ela pensou. E esse emitente e emissor, tanto encarnado como desencarnado, né? Os dois. Sim. É isso aí. Aí na segunda questão, quais as considerações de Alexandre sobre a epífise? Dá para ficar a noite toda falando dessa glândula aí, meu Deus. Ixi, é muita coisa. Na pergunta 2, página 20 e 21. 20, né? Não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições? Prosseguiu ele. É o penúltimo parágrafo. Isso. Aí. Não se trata de órgão morto, segundo as velhas suposições, prosseguiu ele. É glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou na influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual, pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo.
Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, da posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outras épocas, que reaparece sobre fortes impulsos. Isso é covardia. Né? Vai buscar lá atrás as suas experiências, né? A gente percebe aqui... Essa ligação lá com vidas anteriores, é interessante isso. Como uma glândulazinha muda tanto a vida da gente. Exatamente. E desde criança, né? Você vai até os 14, ela atua de uma forma, depois ela muda a maneira de atuar, mas não fica menos importante. Sim. Interessante ele dizer que como é que ele fala aqui? Os psicólogos, o neurologista comum não a conhece, os psicólogos vulgares ignoram-na. Uhum. Como é que pode, cara, ignorar uma glândula dessa, bicho? Baseado em quê? Exatamente. Normalmente o psicólogo trabalha muito a psique, mas sem levar em consideração o órgão em si, né? Mas ela é de extrema interferência, influência, importância. Importância na personalidade, enfim, no ser humano como um todo, né? O Freud, ele foi um dos mais que conseguiram avançar, né, no estudo dessa parte psicológica do ser humano, só que ele foi considerado um missionário, né? Só que ele, vamos dizer assim, ele não conseguiu chegar tão profundamente, né, realmente no conceito, ele ficou mais na parte material. Inclusive, ele era ateu, né? Ele era materialista, então ele não conseguiu chegar muito além do que é a parte material. Mas será que ele considerava que essa influenciação da libido no estudo da disciplina congênita da humanidade tinha a ver com a pineal? Olha, ou ele simplesmente analisava isso aí, independente de se a glândula ou não? Né? Eu não conheço a obra dele, para falar a verdade. Eu nunca li nenhuma obra dele. Mas ele deve ter tido algum contato. Eu fico imaginando a dificuldade desse povo para fazer as coisas, né? Sabe? Tinha que ser muito bom, né? Como é que o cara ia ter acesso a uma glândula dessa na época que eles viveram? O Descartes, por exemplo, ele era filósofo, mas como esse pessoal que era da antigamente, eles não ficavam só numa disciplina, era multidisciplinar. Então, ele estudou medicina também. Então, ele chegou a participar de dissecação de cadáver e ele chegou a cortar o crânio da pessoa e tirar a pineal de um cadáver, né? E tanto que ele falava que era a glândula onde situava-se a alma. Pois é, mas daí você tirar e você relacionar ela com essas questões complexas que envolvem a glândula, né? É uma coisa espetacular para a época. Porque você analisar a glândula, estou aqui com uma coisa física que tem uma areinha dentro, tem uma formação assim estranha, mas como relacionar essa glândula com todas É muito estudo, cara. Ele provavelmente deve ter estudado bastante parte fisiológica também, né? Então ele deve ter chegado eu não sei quais os meios que ele chegou a essa conclusão, mas com certeza deve ter percebido evidências de que essa glândula tinha alguma coisa a ver com parte espiritual. Pode ser até que ele chegou a isso, eu não sei. Será que ele não era espírito também?
Ou não sabia, né? Ele tinha as intuições lá e mandava ver. Outra coisa, eu acho que esses caras não trabalhavam sozinhos, né? Eles tinham uma equipe junto com eles, né? Ah, com certeza. Porque a galera, quem é o Freud, quem é o Descartes, mas tinha um grupo trabalhando com eles. Sim. Esses personagens, todos eles, na maioria, são missionários. Eles vieram com essa função de impulsionar a ciência no mundo nessa época, né? Exatamente. Então, eles já traziam Perfeito, perfeito. essa intuição das coisas, né? Eles procuraram comprovar a parte científica daquilo que eles já tinham a intuição, né? A pineal dele vivia quente, por tanto que ele recebia lá. Com certeza A devia pineal ser, do cara era muito usada. com certeza devia ser um farol ali, se pudesse Nossa enxergar, Senhora. né? Era um farol. Eu Se peguei uma matéria também, é uma matéria jornalística que fala da pineal também. Estão vendo aí, não? Sim. Gente, Aí eles colocam aqui que ela tem uma função também de relógio biológico, né? Então ele coloca aqui que a glândula pineal ou epífise é um agente cronobiótico. Uhum. Sincroniza nosso relógio interno com o ciclo claro e escuro. Na ausência da luz, esse pequeno órgão cerebral de apenas 120 miligramas produz o hormônio que nos leva ao mundo dos sonhos, a melatonina. uhum. Aí a coloca aqui que alguns animais, peixes, répteis e anfíbios, essa glândula está localizada sob a pele e é capaz de receber informações de luz diretamente. Por isso também é conhecido como o terceiro olho. No entanto, a espécie humana, assim como na maioria dos vertebrados, esse órgão em forma de abacaxi e do tamanho de uma ervilha está localizado dentro do crânio. Portanto, você precisa de maneiras mais complexas para saber se é dia ou noite. Aí ele coloca aqui que é necessário o auxílio dos olhos, né, da retina. Perfeitamente. E aí, pelos olhos, os impulsos magnéticos chegam até a pineal para saber se é dia ou noite. É um Que negócio loucura. interessante. É praticamente um complô contra a gente. É um negócio assim muito, mas muito complexo. Se sabe ainda pouco, né? Aí coloca aqui que a conhecida relação entre luminosidade e estado de espírito também tem isso. Poderíamos dizer que o filósofo francês René Descartes. Ele não se enganou quando se referiu à pineal como própria sede da alma. Segundo o filósofo, esse lugar remoto, no centro do cérebro, a alma dirigiria a relação entre o corpo e a mente. Isso em 1596, hein? Ele nasceu em Ele 1596. nasceu em 1596. Então foi, assim, nas primeiras décadas do século XVII. Exatamente. Final do século XVI, as primeiras décadas do século XVII. E aqui ele coloca a relação entre luminosidade e estado de espírito. Ele coloca que, assim, quando você fica muito tempo só no escuro, que isso te deprime. A luminosidade, o sol, ela tem uma participação muito grande no fato de você produzir a melatonina e no seu estado de espírito. Isso eu achei interessante. Mas isso é fato, né? Você pode ver em dia nublado, por exemplo, hoje passou o dia bastante nublado. Você vê que eu, pelo menos, me sinto assim um pouco meio, né? Sem aquele ânimo. O sol realmente ele traz vida, né? Ele traz o estado de espírito assim mais motivador para fazer as coisas, etc. Né? Aí você tem que lembrar que quem faz o dia bonito é você, entendeu? Isso é bonito na filosofia, né? Agora, essa questão da alma é interessante porque se ela regula dessa forma, até o seu sono, o que acontece durante o seu sono? Você se desprende, né? Você vai para outros campos. E mais, a questão da escuridão, se você está com insônia, mesmo no escuro, você não dorme. Imagina o seu estado de espírito. A pessoa fica desesperada, né?
Porque tem gente que tem problema de insônia, pode apagar tudo. Até aquela luzinha lá do controle remoto incomoda, tira, mas não adianta, a pessoa não dorme. E aí o desespero bate, né? Por isso que dizem, né, que o pessoal que mora naqueles países onde o sol é muito fraco, né? Que o povo é mais para baixo, né? Então eles vêm para o Brasil, que é um país tropical, que o povo é muito alegre. Você vê que- Aqueles os países nórdicos lá, onde o sol fica 6 meses ativo, lá rodando no horizonte, né? Depois 6 meses na escuridão. O cara tem uma noite que dura 2 horas, né? Isso. A Finlândia não é um deles? Acho que é a Finlândia, Eu acho que Noruega, sim. esses países lá. Quanto mais se subir, mais, né? Mais a Imagina. eles têm período assim que o dia vai até, no nosso relógio, até umas 9, 10 horas da noite. Isso. Na estação seguinte é o contrário. Sim. Poucas horas de sol e a maior parte é noite, é escuridão. Sim, o peixe da terra muda, né? Daí o cara fica no escuro lá. Você sabe que eu vi em Paris, quando eu estive lá uns anos atrás pela Embraer, 9 horas da noite com sol. Estava tendo até um show na rua, show de música brasileira, 9 horas da noite, e não era solzinho não, meu amigo, um sol forte. Sim. 9 horas ele começou a se pôr, começou a reduzir. Mais você subir, quanto mais para norte você for, mais você vai vendo, mais os dias se estendem. Principalmente no verão. Verão, mas, nossa, o dia 9, 10 horas da noite tem sol. Verdade. Os dias são longos, né? E cedinho você está com sol na cara já também. Então... Muito bom. Isso aí. Aí a nossa terceira questão, qual a função da glândula pineal no corpo etéreo? Número 3. Página 21. Logo em seguida, hein? Página 21. Pergunta 3. Ela apresenta os fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etérico. Né? Essa? É isso? Essa mesmo, corpo etéreo. Corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza com os quais ligam as existências umas nas outras, na sequência das lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Meu Deus, eles clamam. Ligam as existências umas às outras. Tá. Tem relação com o que ele falou anteriormente, né, de recapitulação da sexualidade, examina o inventário. Ele reforça aí, né, quando ele diz que ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras que a criatura se acha investida. Não, ele fala que ela desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências. Então, ou seja, ela ajuda a gente a ter o esquecimento, é isso? Podemos chegar nesse... É o que dá a impressão aqui. Dá a impressão, né? Exato. Ajuda você a não saber o que aconteceu, né? Quem é você, quem está do seu lado. Você tem uma influência, né? Mas é uma influência que você não consegue recordar exatamente como foi, né? Ao mesmo tempo que você tem essa influência aqui do recapitulação da sexualidade, inventário das paixões vividas em outras épocas, aparece sob fortes impulsos, né? Aí ele diz na frente que desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Porque, na verdade, assim, uma vez que a gente troca de corpo, a influência material que você tinha no passado, você não vai carregar isso para a sua próxima existência. É as suas recordações, a sua memória é que vai carregar isso.
Mas o corpo anterior que você tinha não vai ter menor influência no corpo seguinte, da encarnação seguinte. Uhum. Então, o que ele dá a entender aqui é que, assim, o fato de você ter vivido numa encarnação passada de uma forma, o corpo físico da encarnação passada não vai influenciar na encarnação seguinte. São as suas emoções. As emoções estão no espírito, não estão no corpo físico. Uhum. Então, a pineal, vamos dizer assim, ela é como se fosse, como o próprio Pastorino coloca aqui, ela é uma chave. Ela faz essa ligação entre o seu corpo físico e o seu espírito. Então, aquilo que está na sua emoção, as emoções que estão em você, espírito, é que você vai transmitir esse corpo físico. Então, a pineal ela tem a função material, né, no corpo físico, e ela faz essa ponte, vamos dizer assim, entre você, espírito, e o seu corpo físico. Então, tudo aquilo que você sente em termos de emoção, você transmite ao seu corpo físico. O que é o corpo etéreo mesmo? Que eu não estou lembrando. O corpo etéreo que ele fala aqui é o perispírito. É o perispírito. Está Sim. aí, tá a influência dela. Perispírito ou corpo etérico? A função dela no corpo etéreo. De certa forma, ela ajuda você a não lembrar do que aconteceu ou não? Ela simplesmente faz a... Porque quando ele fala desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, evolução espiritual, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Pelo que eu entendo aqui, o que ele coloca, quando ele coloca, desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam a existência umas às outras, é que a parte material da sua existência anterior não vai ter ligação nenhuma com a sua existência atual. É nesse sentido, entendi. Nesse sentido aqui. O material fica lá atrás, espiritual continua. Sim. Ou seja, quando você tem uma ligação muito forte com o mundo material, sua pineal está meia boca, né? Ela faz, vamos dizer assim, ela faz essa ligação, né? Uma ligação que você tem com o seu corpo físico. Uhum. Então, ela é como se fosse o canal que está ligando você, espírito, e o seu corpo físico. Nós estamos falando só do corpo físico e não da sua... Vamos supor que você tenha uma tendência a ser materialista. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do seu corpo, né? A ligação do seu corpo com... As suas tendências, as suas paixões, as suas emoções, é tudo você, espírito. Uhum. O seu corpo físico não tem nada a ver com isso, ele é uma máquina. Tá certo. O suporte é simplesmente um aparelho, ou seja, o suporte do seu espírito, né? O corpo Sim. é o suporte. Então ela impede que seus outros corpos tenham influência no seu corpo atual, vamos dizer assim, é isso? Ela dá uma ajeitada nisso. O que ele coloca aqui é que o corpo físico de existências passadas não vai influenciar o seu corpo físico hoje. É isso mesmo. Uhum. O que influencia o seu corpo físico é a sua mente. Uhum. As lembranças, tudo aquilo que você carrega, você é espírito. Uhum. Então, você não vai ter a influência material do passado na matéria de hoje. A influência toda, ela vem do espírito. Uhum. Então, as suas experiências, né, vividas no passado, está na sua memória, que é no espírito. É isso que transmite para o corpo material. Mas o corpo material do passado não tem nada a ver com o corpo material de hoje. Uhum. E é nesse ponto aí que ela também entra, que ela deixa você examinar o inventário de suas paixões, é isso, como ele fala anteriormente? Você tem uma influência, mas não do corpo, do seu espírito. Sim. Ela colabora com isso. Aquilo ficou gravado em você de experiências passadas, no seu perispírito. Desculpe. Ela faz aflorar, é isso? Faz você... Como é que ele menciona aqui? Entrega essa criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparece sob fortes impulsos. Mas é somente espírito, né? Espírito. O que está gravado em você, você tem a informação, você não sabe exatamente o que aconteceu, mas tem uma influência,
muito grande lá do seu passado, né? Como espírito, mas o corpo material não tem nada a ver com isso mais. Sim, é o que se deixou lá atrás, ficou. Só traz o que é... Tudo que é emoção, né? Emoção, pensamento, atitudes, ligação ou não ao mundo material, hoje, né? Vamos dizer, nesse estágio que nós estamos agora, sei lá. Mas é tudo espiritual. O que é material fica para trás. Sensações e impressões na esfera emocional. Porque que fala assim, a glândula pineal reajusta-se ao conceito orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Então, aquilo que, vamos dizer assim, o corpo, ele estava meio que travando você a partir dessa idade, né? Ela libera, né? Então, é como se fosse um dique que estivesse te retendo, né? Então, na infância, o corpo físico ele não propicia condições de você manifestar tudo aquilo que você traz no seu espírito. Aí, a partir da puberdade, você readquire, vamos dizer assim, parcialmente, a liberdade de certas sensações, que aí o espírito se manifesta no corpo físico. Porque aí a pineal, ela como que travava isso antes, e aí ela libera. Então, se você traz já em você toda uma bagagem de experiências, vamos dizer assim, nessa parte sexual, no passado, de forma desregrada, você pode manifestar isso agora também. E aí, mais à frente, você vê que você tem que ter o poder de renúncia, né? Quer dizer, ela traz aquela avalanche de sentimentos que estava lá atrás e se você se deixar levar por essa onda, meu amigo, vai perder a oportunidade de novo, né? Sim. Só na próxima pineal. A gente viu aí, por exemplo, o caso do João de Deus, né? O cara era um maníaco sexual ali, aproveitava de todas as moças que iam lá se consultar com ele. O que é isso? Verdade. Assim como ele, outros médicos, né, que aproveitam na profissão para fazer isso. Tem vários casos aí de cara que está preso, que está para ser preso, ou então que se aproveita de um cargo, como foi o cara da CBF também. Isso tudo é uma influência muito grande lá de trás, né? Porque se não fosse isso, todo homem seria tarado, não podia ver uma mulher, pô. Pois é. Essas atitudes do cara têm a ver lá com lá atrás. E a gente vê que, na verdade, assim, isso não é uma doença como alguns tentam se desculpar para escapar da punição. A parte material, ela é simplesmente um instrumento. Se o cara é uma pessoa pervertida, se a pessoa tem esse tipo de impulso, é dele, espírito. Sim. Com a matéria, né? Que aparece sob fortes impulsos, como ele diz aí, né? Verdade. A criatura recaptou as sensibilidades, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época que reaparecem sob fortes impulsos, ou seja, vai levando isso aí. Agora, é de obrigação sua, né? Deveria ser, né? Fazer o controle disso e se aprimorar, né? Esse é o ponto. Aproveitar a oportunidade e não deixar a avalanche, o dique se romper de novo, né? Exatamente. Aí a questão número 4, qual a relação entre a glândula pineal e as genitais que o instrutor Alexandre ponderou? O André Luiz é espantado logo em seguida. E as glândulas genitais? São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético, que a epífise é a fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades de força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Aff, Maria. Glândulazinha poderosa essa. Por isso que falam, né, quando falam a respeito de sexualidade, que o sexo não está nos órgãos genitais, está na mente. É a glândula.
Tá mais especificamente não é na mente, é na glândula. Exatamente. Ah, Por isso que tem a questão, por exemplo, do homossexualismo, que é um tabu para muitas religiões, é algo do demônio, que não sei o quê. Uhum. É justamente por isso. O sexo, a sexualidade, não está nos órgãos genitais. Então, a pessoa pode ter nascido do sexo masculino, mas se na mente ele se entende como mulher, uhum. não adianta. Ele vai manifestar as tendências do sexo feminino. Porque está na mente, não está nos órgãos. Uhum. E aqui o que ele coloca nesse trecho é exatamente isso. Uhum. Porque aí o André Luiz pergunta, né? Meu Deus, e as glândulas genitais, onde ficam? Né? Aí ele fala, são demasiado mecânicas. É. Então, os genitais, pelo que ele coloca aqui, eu entendo, ele é como se fossem simples instrumentos. Quem manda é a pineal. Isso aí. É o chefe. As glândulas genitais são os subordinados, subalternos. Uhum. E aí, E essa influenciação, ela não é muito, ainda não é conhecida, né? Nem pelo mundo espiritual. É isso? De que maneira ela interfere tão fortemente nas glândulas genitais, né? A pineal. sim, ela vamos dizer assim, é o que comanda. Porque E senão... é de forma eletromagnética, não é uma coisa que tem conexão, eu acredito. E aí? Pelo que dá a entender aqui, como a glândula pineal ela é extremamente magnética, porque ela tem lá um Aquele cristalzinho lá, cristalzinho. ela tem a influenciação no corpo físico que é de forma magnética. Então, ele que comanda. Atua, Porque senão, não, por exemplo, o homossexualismo não existiria. Verdade. Eu Porque me lembro se... uma vez, num dos expositores lá do curso de aprendizes, eu não sei se você concorda com essa teoria, alguém falou de homossexualismo e ele disse que tem sob certo aspecto, tem a ver com a pessoa ter encarnado várias vezes como mulher e depois vir como homem. Ela traz essa influência feminina muito grande e acaba virando homossexual e vice-versa. Você encarna muitas vezes como homem e aí encarna como mulher. Isso é admissível? Eu escutei falar isso. Na época ninguém contestou, ninguém falou nada. Estava muito no começo do curso. Esse tipo de tema, ele é muito pouco falado, porque ele desperta uma polêmica muito grande, né? As pessoas muitas vezes não aceitam certas coisas, então o pessoal evita muito de falar. Mas o que a gente entende é exatamente isso mesmo. Uhum, entendi. Como a gente está vendo aqui, que na verdade o sexo está na mente, não está nos órgãos, né? Então a pessoa traz isso na sua mente. O que acontece? É mais ou menos isso. A pessoa reencarna, porque a gente tem que reencarnar. Tá? Na verdade, não existe a importância. Se eu vou reencarnar como homem, como mulher, tanto faz. O que interessa é a experiência. Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa reencarna, muitas vezes como mulher. E aí, o que acontece? Fica, em termos assim, de mente, muito fortemente impressionada, o espírito, com o sexo feminino. E quando há necessidade de mudar, porque é necessário passar por experiência tanto feminina como masculina, então, quando a pessoa reencarna e precisa inverter o sexo, ou seja, passar a reencarnar como homem para ter experiências do sexo masculino, aquele espírito está muito fortemente ligado ao sexo feminino. Então, ele traz essas características femininas, mesmo no corpo masculino. O que a gente coloca é que isso é absolutamente natural. Isso não é nenhuma anormalidade. Então, as outras religiões condenam, falam que isso é pecado, que... É um tabu danado, né? Mas nós que temos esse conhecimento, a gente entende que isso é absolutamente natural. O espírito está fortemente impressionado pelo sexo feminino. E aí ele precisa passar pela experiência masculina, e aí ele não consegue se desvincular muito facilmente da impressão do sexo feminino. Então aí ele desenvolve características femininas. Mas esse é um processo que leva, às vezes, 2, 3 encarnações para o espírito se acostumar, vamos dizer assim, com uma nova experiência.
Então faz sentido mesmo, é isso aí, né? Várias encarnações. Sim. Porque você vê que o homossexual, o menino ou a menina, né? Hoje em dia está muito em moda esse negócio de transgênero, né? Coisa horrível. Mas, enfim, o menino e a menina já nasce com aquele jeito, né? O menino com jeito de menina, a menina com jeito de menino. Você vê desde pequeno e com um detalhe, muitas vezes ele reprime isso, como foi o caso da filha da Gretchen, que quis ser mulher, ela tentou ser mulher durante muito tempo, até que um dia ela falou, chega, pô. Saiu do armário, né? Mas você vê que a influência já é desde pequena. Aí ela vem regredindo, ela começa a pensar, poxa, eu não gostava disso, eu gostava daquilo, eu sentia isso, eu sentia aquilo. Então a coisa já vem lá do pequenininho mesmo, de quando forma, né? Quando Sim. forma, já vai vir com essas características. Se você vê desde criança, você vê essas características, você já sabe que muitas vezes a pessoa ela vai desenvolver isso. O que a gente ainda existe muito preconceito, né, a respeito disso, por ignorância. As pessoas não entendem. Sim, né? mas As religiões, elas não aceitam reencarnação. Então, para elas é algo anormal, é um absurdo. Mas para nós que conhecemos, sabemos nada a ver. que é algo natural, a gente tem que aceitar, porque é algo natural, faz parte do processo de aprendizado daquele espírito. Sim, sim. Mas a sociedade não aceita isso, em hipótese nenhuma. A grande maioria das pessoas não aceita. Você percebe que não há um... Eu não sei se o termo seria controle do plano espiritual, para que você tenha encarnações assim alternadas, né? Não existe isso, né? Você vai encarnar do jeito que der. Como você disse, tem que ter as duas experiências, mas muitas vezes você tem muito mais uma do que a outra, né? Depende do programa reencarnatório que o próprio espírito escolhe. Entendi. Tá. Muitas vezes ele escolhe reencarnar como homem várias encarnações seguidas. Aí ele escolhe experimentar ir para o sexo feminino. Entendi. Aí naquela inversão, né? Muitas vezes o espírito se adapta, outras vezes não. Então, quando ele se adapta, ele mentalmente ele está identificado com o sexo biológico. Quando isso não ocorre, né? Aí ele fica vamos dizer assim, mentalmente do sexo oposto ao sexo biológico. Mas o que a gente tem que entender é isso, é algo natural, faz parte do processo da experiência daquele espírito. Então, a maioria das vezes o próprio espírito escolheu essa situação. Então, ele precisa passar por essa experiência. Muitas vezes ele não consegue se adaptar logo de cara. Às vezes precisa 2, 3, 4 encarnações para ele se adaptar. Mas faz parte da experiência. Entendido. Aí na quinta que ele pede, faça um resumo das funções da glândula pineal junto ao sistema endócrino. Eu acho que aí na página 22 já tem um pequeno resumo, né, no começo do texto aí. Isso. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, que é o Alexandre, né? A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Só voltando aqui um pouquinho. Redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Então, ela se utiliza, né, do sistema nervoso nosso, né? Sim. Através de impulsos nervosos, vamos dizer, ela estimula departamentos das células em si, né? E se instalam nos órgãos aí. Ela tem internet com cabo e com Wi-Fi, né? Tem os dois jeitos lá. O que está fora é via Wi-Fi, né? Depois ela entra no hub ali e faz a distribuição via cabo. Toma um sol.
Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. A qualidade controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós agora, ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos dependido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Muitas. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos e com nossos desvarios e reflexões. Aí eu coloquei uma observação aí, por exemplo, traições, né? Você se deixa levar, e aí o que ele fala aqui, os desvarios e reflexões. Reflexões. Exatamente, carregados de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos com nossos desvarios e reflexões. Do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente num quadro de aquisições abençoadas e puras. Deveria. A perversão do nosso plano mental, consciente em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criaturas. Afeta tudo. Daí procede a necessidade de regras morais para quem de fato se interesse pelas aquisições eternas dos domínios do espírito. Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Olha que importante. São providências do teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos à lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência em situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar a morte física exibindo gestos e palavras convencionais se o homem não cogitou do burilamento próprio, ou seja, não evoluiu, né? A justiça que rege a vida eterna jamais se inclinou. É certo que os sentimentos profundos do extremo instante do espírito encarnado cooperam decisivamente nas atividades de regeneração além do túmulo, mas não representam a realização precisa. Quando ele fala do extremo instante do espírito encarnado, é a morte, né? É você chegando ali no limiar, né? Sim. O instrutor falava em tom sublime, pelo menos para mim, que pela primeira vez ouvia comentários sobre consciência, virtude, santificação dentro de conceitos estritamente lógicos e científicos no campo da razão. Agora aclaravam-se-me os raciocínios de modo franco. Receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa a responsabilidade definida nos serviços de aprendizagem, elevação ou reparação, nos esforços evolutivos ou redentores. Que nós já estamos careca de saber, né? Aproveitar isso aqui para evoluir. Compreende agora as funções da epífise no crescimento mental do homem ou no enriquecimento dos valores da alma? Indagou meu orientador. Sim, respondi sob impressão forte. Ou seja, meu amigo, se você não renunciar a esse turbilhão de sentimentos que você traz lá de outras vidas, você vai errando e permanece errando, né? E ferindo e estacionado, né? Estacionado. Aqui ele coloca, aqui interessante, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas e puras, ou seja, muitas vezes, em vez de você levar uma vida regrada, você ter uma relação estável com alguém, constituir uma família dentro de certos preceitos, você acaba deixando-se levar por isso e trazendo ao mundo aí criaturas que você, né, aquele negócio que o pessoal fala, né, gravidez não desejada. Exatamente. E aí induz o quê? Muitas vezes a fazer desatinos, como aborto, por exemplo. Isso, exatamente.
E aí é toda essa coisa que ele fala aqui. Dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir invariavelmente um quadro de aquisições abençoadas impuras. Pois é. O Lashimov menospreza esse potencial sagrado, né? A perversão do nosso plano mental consciente em qualquer sentido da evolução determina a perversão do nosso psiquismo. É muito complexo. Mas temos que orar e vigiar, né? Nunca fugiremos da lei cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Nunca fugiremos da lei. Ou seja, não adianta você... Ou você anda na linha, ou então volta lá e faz de novo. Volta lá e faz de novo. E não adianta botar a culpa na epífise, é nós mesmos. Aí vem o número 6, por que o esporte é indicado aos adolescentes e jovens e que relação Alexandre faz com as virtudes? É na sequência aí também. Está lá embaixo? Segregando unidades de força. Página 23. Na 24? 23 e 24. A 23, lá embaixo, quando ele começa... O parágrafo começa segregando unidades de força. A unidade de força continuou, pode ser comparada à poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço da iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada em gastos excessivos do suprimento psíquico, as emoções de baixa classe. Reforçar-se. Reforçar, né? Reforçar-se não é você... eu entendi que é você ficar... Como o porco, né? Ficar... Sim. Acordando lá na lama, né? Ou seja, ficar lá dentro do charco, dentro da chiqueiro, entre aspas, das sensações inferiores à maneira dos suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos desvarios da natureza animal e na defesa excessiva das energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível nas sombras, mergulho que se prolonga além da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia das forças e dos serviços honestos e de desenvolvimento das faculdades superiores. Aí que ele começa. Os materialistas da razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, fomentaram a prática de esportes em todas as suas modalidades, contra os perigos possíveis de excessiva acumulação de forças nervosas, como são chamadas as secreções elétricas da epífise, aconselharam os moços de todos os países ao uso do remo, da bola, do salto da barra, da corrida a pé. Deste modo, preservam-se os valores orgânicos, legítimos e morais para as funções da hereditariedade. A medida, embora satisfaça em parte contudo incompleta e defeituosa. Essa parte aqui que ele fala, nós vimos um exemplo aqui mais recentemente que acabou aí semana passada, chamado Olimpíadas. Isso. Isso. As Olimpíadas da Era Moderna nasceram, né, com esse intuito aqui. O meu limite, né? As Olimpíadas na Grécia Antiga, né, ela era mais um festival religioso. Ela tinha toda essa parte aí esportiva e tudo mais, mas ela era mais um festival religioso em homenagem aos deuses, né? Sim. Hoje, toda essa descrição que ele está falando aqui é justamente isso aqui. E é o que a gente vê mesmo hoje em dia, nessa questão aí
dos esportes, né, é fazer o povo gastar energia com isso, em vez de pensar em besteira, né? Uhum. Fazer o povo gastar energia com esse tipo de coisa. Mas ele coloca aqui, embora a medida satisfaça em parte, é contudo incompleta e defeituosa. Uhum. Então, A faca de dois gumes, né? Que a pessoa gasta energia, mas ela vai para o outro lado. Porque ela se sente forte, poderosa, bonita, mais bonita, né? Que tem os corpos sarados, etc, etc, etc. sim. Eu acho que é por aí, né? Embora satisfaça a parte. Aí tem a pergunta 7, né? Que ele fala da... Então, em seguida. Sim. Na sequência, né, incontestavelmente, a ginástica e o exercício controlados são fatores valiosos à saúde e à composição esportiva honesta e é fundamento precioso de socialização. No entanto, podem circunscrever-se a meras providências em benefício dos ossos e, por vezes, degeneram-se Aí, ó. em elástico das paixões menos dignas. Ele vai, não? Fala que são raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito. Então ainda é muito difícil. Aí ele fala aqui que o homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Sim. E nem sempre se recorda de que no problema do aprimoramento interior não se trata de retificar a sombra da substância, que ele se refere ao corpo físico, e sim a substância em si mesma, ou seja, a alma. A alma. Isso que eu não tinha, estava meio subentendido aqui, que eu não tinha entendido. Ah, tá. Substância, no caso, é a alma, né? Substância é a alma, né? Substância em si mesma é a alma. Sombra da substância é o corpo físico. Não se trata de ficar a sombra da... Então eu botei certo, eu botei aqui, ó. A sombra da substância, eu botei, é o corpo, matéria, né? A sombra da substância é o corpo, né? Sim. E a substância é a alma, tá? Sim. A sombra seria o corpo, então, né? Sim. Isso. E a substância é a alma. E sim a substância em si mesmo, ou seja, a própria alma. Ou seja, as pessoas estão exercitando só a parte física, mas vamos dizer assim, exercitar a alma, o pessoal não gosta muito. Fantástico isso aí, essa frasezinha. É legal, legal. É porque aqui o que ele coloca é assim, não adianta só exercitar o corpo se você permanece ainda com vícios, com más inclinações, não adianta nada. Aí vem a 7ª, que é qual a relação entre a renúncia e a epífise. Que é na sequência aí, né? Sim, sim. Entende agora como é importante renunciar? Uhum. Percebe a grandeza da lei de elevação pelo sacrifício? A sangria estimula a produção de células vitais na medula óssea. A poda oferece beleza, novidade e abundância nas árvores. O homem que pratica verdadeiramente o bem vive no seio das vibrações construtivas e santificantes da gratidão, da felicidade, da alegria. Então ele coloca assim: o que faz uma árvore crescer e tudo mais é você podar ela periodicamente. Então a gente também tem que podar as nossas más inclinações, os nossos vícios, aquilo que pode nos prejudicar, nós temos que ir podando também para o nosso crescimento espiritual. Exatamente. Então, essa renúncia que ele se refere aí, qual a relação entre renúncia e epífise? Essa renúncia seria das más inclinações. Sim. É que ele fala no texto anterior, né? Que ele menciona aqueles vários sentimentos, né? Não só a renúncia, né? Ele menciona várias coisas. Agora não vou achar aqui. Mas ele fala várias palavras juntas ali. Aí tem esse finalzinho aí também eu achei fantástico. Ele fala em renúncia, abnegação, continência sexual, ou seja, conter, né? Sim. Você se conter, né? E disciplina emotiva. O cara se apaixona fácil, né? Apaixonei, aí daqui a pouco desapaixona, né? Então, Mas aí esse final aqui eu achei fantástico, ele fala assim, ó. Ele continua falando, né? De acordo com as nossas observações, a função da epífise na vida mental é muito importante. Considerei e compreendo agora a substancialidade de sua influenciação no sexo, entendo igualmente a dolorosa longa tragédia sexual da humanidade.
Percebo nitidamente o porquê dos dramas se sucedem, ininterruptos, aflições parecem nunca chegar ao fim, ansiedades que esbarram no crime, o cipoal do sofrimento envolvendo lares e corações. Uma tragédia grega. E o homem sempre disposto a viciar os centros sagrados da sua personalidade, concluiu Alexandre solenemente. Sempre inclinado a contrair novos débitos, mas dificilmente decidido a retificar ou pagar. Terrível. Aí o André Luiz vai pensar, ele pensa numa pergunta que ele depois lê, né? O Alexandre lê a mente dele. Isso. Não seria então mais razoável? Ele diz, já sei o que você quer dizer. Você pergunta se não seria mais interessante encerrar todas as experiências do sexo, sepultar as possibilidades do renascimento carnal. Semelhante indagação, no entanto, é improcedente. Ninguém deve agir contra a lei. O uso respeitável dos patrimônios da vida, a união enobrecedora, a aproximação digna, constitui um programa de elevação. É, portanto, indispensável distinguir entre harmonia e desequilíbrio, evitando o estacionamento em desfiladeiros fatais. Ditas essas palavras, Alexandre calou-se como orientador criterioso, que deixa ao discípulo o tempo necessário para digerir a lição. É isso aí, né? Não é 0 ou 1, né? Tira tudo. Não, deixa no... Não, acho o meio termo ali. Como o Cláudio falou, por que você vai ficar fazendo filho aí, né? Largando no mundo? O Luciano tem 7 filhos, um com cada mulher, pô. Ainda bem que ele tem dinheiro para manter, né? Mas não é a regra. O Luciano, do Zezé de Camargo, o Luciano, tem 7 filhos. Cada um com uma mulher. Sabia disso. Cada um com uma mulher. Aí depois ele casou, acho que teve mais um ainda, né? Ah. Mas como ele diz, o dinheiro que eles têm dá para a 7ª geração da família viver bem, com fartura. Mas não é a regra, né? Sim. Você vê aí, são filhos bastardos largados ao... A gente já viu em capítulos anteriores aí, de outros livros, a questão a dor que é, né? Você ter um filho, a mulher ser largada com um filho na barriga, né? E o cara ser casado, e aquilo ali vira um karma, e quando ele desencarna, a mulher está esperando ele lá, se ela for primeiro, porque ela morreu, a míngua, né? Então é isso que você vê por aí, como é que se diz, a falta de regra, né? O desregramento do sexo. Sim. E tem um detalhe, nós estamos num século que isso aí está terrível, né? As meninas, por exemplo, cada vez mais novas estão se entregando, e você vê crianças, meninas de 12, 13 anos engravidando aí, assumindo a responsabilidade. Sim. Ou seja, assumindo não, jogando para a mãe a responsabilidade, né? Porque o que acontece é isso, né? Acaba a avó criando, né? É uma loucura. E aí, não só no sexo, todo esse desregramento aí que você repete também. De modo geral. Né? De modo geral, né? Não é só no sexo, em outras atitudes, na bebida, no uso de droga, enfim, no total desprezo pela vida, né? Pela família. Pela família, etc. O desprezo pela própria oportunidade que ela está tendo na reencarnação, né? Esse é o ponto. Aqui nesse finalzinho, o que ele pensou? Depois desses rolos todo aqui, não é melhor acabar? Acaba logo. Justamente. Já que o sexo é a fonte geradora de todos os problemas, por que não acabar com ele? Acaba logo de uma vez, né? Acaba logo com ele. Seria fácil, né? Aqui o que o Alexandre coloca é assim, é igual aquela frase que a gente escuta, não vamos jogar a água da bacia junto com o bebê junto, né? Vamos jogar o bebê junto com a água da bacia, né? Então, assim, o problema não é o sexo, o problema é o uso que as pessoas fazem. Dele, Porque sem isso, ninguém nasce. Como é que a raça humana, mas como é que as pessoas vão ter oportunidade de reencarnar, de poder aprender, de poder passar por experiência e acabar com tudo isso aqui? Então, é igual assim, tem muito acidente de carro, então vamos acabar, todo mundo volta a andar a cavalo. Matar a vaca porque o queijo tá ruim, né? A culpa é da vaca, pô. Ela tá dando leite ruim lá. Não é, pô. A coitada da vaca deu leite, mas fizeram o queijo errado. Então, a banalização do sexo, essa é a verdade. Sim. A banalização da palavra amor, né? Esse eu te amo aí ficou muito banal, esse negócio, tá muito complicado. Sim. Eu acho que a gente está indo num crescente que esse negócio do planeta de provas, de expiações, de passar para regeneração, vai rodar muita gente. Vai rodar muita gente, bicho. Eu não sou santo, não, mas os nossos conceitos de família estão sendo jogados no chão, pô. Você vê cada coisa acontecer aí que... o que você falou, não é só sexo, a droga, mas a droga e o sexo têm uma relação íntima, é impressionante. Bastante, né?
Impressionante. E esses caras que estão proporcionando isso, né, que são os traficantes, que eu acho que é o pior criminoso que existe, não tem pior do que ele, apesar das pessoas acharem, não, mas tadinho, ele ajuda lá a comunidade com gás roubado, com água roubada, né, porque todo mundo paga pouquinho. Mas a custo de quê? São dois crimes terríveis, né? Além dele roubar e dar para a comunidade, ele está sustentando aquilo com a morte de várias pessoas. Então, a gente não deve julgar ninguém por que está acontecendo isso com ele, mas é o pior criminoso para mim. Sim, o desdobramento disso. Ele mata as pessoas para dar para outra. Pô. É um Robin Hood horroroso, né? Um Robin Hood paraguaio. É isso aí, então. Terminamos por hoje. Com a graça de Deus.